Vamos agora analisar algumas estratégias especiais no mercado de opções. Algumas combinações entre opções de compra e opções de venda que o investidor faz no mercado de opções com o objetivo de alavancar resultados ou reduzir riscos. A primeira estratégia especial que nós vamos analisar é a chamada trava de alta. Na trava de alta, o investidor combina duas posições opostas com o objetivo de prevenir-se contra uma alta indesejada. Por isso é que é trava de alta. Ele está se protegendo contra a alta. Assume um risco no caso da baixa. Um exemplo típico de trava de alta. Ele assume uma posição lançadora e uma posição titular numa opção de compra. Então ele adquire uma opção de compra e também lança uma opção de compra sobre a mesma ação, no mesmo vencimento, mas com preços de exercícios diferentes e prêmios diferentes. Vamos ver um exemplo numérico para ficar mais fácil o entendimento. Imagina que esse investidor assumiu uma posição lançadora, ou seja, ele lançou uma opção de compra com um preço de exercício de 350 e um prêmio de 4. E adquiriu uma posição titular com preço de exercício de 250, pagando um prêmio de 15. Relembrando que, nas opções de compra, quanto maior o preço de exercício, menor o prêmio. Quanto menor o preço de exercício, maior o prêmio, porque maior a diferença entre preço à vista do lançamento e preço de exercício. Na opção de compra é S menos X. Está coerente com o que nós vimos em aula anterior sobre o valor da opção. Na posição lançadora, como o preço de exercício é maior, o prêmio é menor. Qual será o desempenho financeiro desse investimento que esse agente do mercado está fazendo? Vamos acompanhar num gráfico. Veja aqui um gráfico onde no eixo vertical nós estamos apresentando o resultado financeiro desse investimento. E no eixo horizontal, o preço do ativo no mercado à vista. Claro que o preço não cai abaixo de zero, por isso que nosso gráfico vai começar do zero. Teoricamente, um preço do ativo pode chegar a zero. Na prática, a gente sabe que isso não chega a acontecer, mas pode desvalorizar muito. Então, imaginando, se o ativo cair, ele terá prejuízo. Prejuízo limitado a R$11. Porque é o valor do prêmio que ele pagou menos o prêmio que ele recebeu. Como o prêmio que ele recebeu é menor do que o que ele pagou, ele está tendo um desembolso líquido de prêmios. Se o preço do ativo ficar abaixo de R$250, ele não vai exercer a opção de compra, porque se ele quiser comprar, ele compra à vista, e nem vai ser exercido na posição que ele lançou, porque quem é titular daquela opção que ele lançou vai comprar caso ultrapasse, chegue perto de 350 e está muito longe. Então, até 250, nenhuma das duas posições será exercida e ele teve um prejuízo líquido de R$11 por opção. A partir de R$250, a opção de compra da qual ele é titular será exercida, ou seja, ele irá pagar o preço à vista que é superior a 250, que é o preço de exercício da opção que ele é titular. E então ele irá reduzir o prejuízo. Ao chegar a 261, o seu prejuízo será zero, porque ele vai adquirir por 250, ele pagou 11 líquido de diferença de prêmios, portanto ele gastou 261, mas ele poderá vender no mercado por 261, então ele zerou o prejuízo. Passando de 261, ele começa a ter lucro, porque o preço à vista passa a ser maior do que o preço de exercício,
mais o desembolso líquido de prêmios. Até 300. Em 300, ele tem uma receita líquida de R$ 39. Porque ele gastou 261 e vendeu no mercado à vista por 300, portanto, ganhou 39. Só que, quando chega a 350, ele será exercido na posição que ele lançou. Mas ele também exerceu a outra. Então, se chegar a 350 ou passar, o resultado positivo dele também fica inalterado. Por quê? Porque ele comprou por R$350, mas teve um resultado positivo, porque pôde exercer também a sua opção. Vendeu a 250 e teve um resultado positivo de 89, ou seja, ele travou o seu prejuízo a partir daquela alta daquele ativo. Ele travou o lucro e se preveniu contra uma alta maior do que o preço de exercício da posição lançadora. A trava de baixa é basicamente o contrário. É combinar duas posições opostas, procurando se prevenir contra uma baixa indesejada. E o chamado box 4 nada mais é do que a combinação de duas travas, uma trava de alta com uma trava de baixa. No box 4, no final das contas, transforma-se uma aplicação no mercado de opções em uma aplicação de renda fixa sem risco. O difícil é conseguir montar uma operação de box 4, porque você tem que assumir 4 posições. 2 opções de compra e 2 opções de venda. 2 posições lançadoras, 2 posições titulares. Com preços de exercícios e prêmios tais que te deem um arranjo que dê esse resultado definido. Montar essa posição não é simples, mas conseguindo montá-la, o risco é zero e o retorno é garantido. Vamos ver isso num exemplo numérico. Imagine que ele compra uma opção de compra e lança uma opção de venda com um determinado preço de exercício, A. Ele compra uma opção de venda e lança uma opção de compra com um preço de exercício B. Tal que o primeiro preço de exercício é menor que o segundo. Isso torna uma operação de renda fixa. Vamos a um exemplo numérico. Olhe bem para esse quadro. Ele assumiu uma posição titular, ele comprou uma call, uma opção de compra, com preço de exercício de R$ 2.100. Pagou R$ 180 por esta opção. Lançou uma call, que aqui C e V, compra e venda. V significa vendeu, lançou. Assumiu uma posição lançadora numa call, num valor de R$ 2.200. E recebeu um prêmio de R$ 100 por esse lançamento. Lançou uma opção de venda de R$ 2.100. Lembra, preço A, 2.100. Ele adquire uma opção de compra e lança uma opção de venda. Pelo preço A, R$ 2.100. Como ele lançou, recebeu um prêmio de R$ 3.
As opções de venda têm valores bem menores no mercado que as opções de compra. Esse numérico aqui ele é coerente com a realidade do mercado. E assumiu uma posição titular, comprou uma opção de venda, uma put, pelo preço B, 2.200. Como ele comprou, ele pagou um prêmio de 8. Então ele está pagando prêmios 188 maiores do que os prêmios que ele está recebendo. Então ele teve um desembolso líquido de prêmio de 85. Acontece, aí é que está a mágica. O prêmio líquido que ele paga, o valor do desembolso líquido de prêmios, é menor do que a diferença entre os preços de exercícios A e B. Ele pagou 85 de prêmio, mas a diferença entre o preço de exercício 2.200 para 2.100 é R$100. Portanto, ele terá um rendimento líquido garantido de R$15, que é a diferença entre a dedução dos dois preços de exercícios, 2.200 menos 100, que dá 100, menos 85, que é o prêmio líquido que ele pagou. R$15 em qualquer situação. Veja no quadro. Preço do mercado à vista. Se o preço do mercado à vista for R$2.000, ele exercerá a opção de compra, a opção de venda, desculpe, por 2.200 e será exercido na opção de compra de 2.100. Então ele teve um lucro de 100, deduzido o prêmio pago, 15. Se o preço vai a 2.100, ele apenas exerce a opção de venda de 2.200. Pagou 2.100, recebeu 2.200, teve um lucro de 100, deduzido o prêmio pago de 85, 15 de lucro. Se o preço à vista vai a 2.200, ele passa a exercer a opção de compra de 2.100. Então ele compra por 2.100 e vende por 2.200. Tem um lucro de 100, deduzido do preço do prêmio pago, R$15 de lucro total, final. A partir de 2.300 no mercado à vista, ele exerce a opção de compra que ele adquiriu e será exercido na opção de compra que ele vendeu. Só que a diferença entre uma e outra ainda lhe dá um lucro de R$100. Deduzido do prêmio líquido pago, de 85, ele tem R$15 de lucro. Ou seja, numa operação de box 4, você fecha as 4 pontas, não tem mais risco. O único risco é o custo de oportunidade. O único risco é o resultado final de toda essa operação ser inferior ao valor que ele poderia obter se aplicasse no título de renda fixa com menos risco. Porque ele aplicou R$85 para ter 15 de lucro líquido. Ele aplicou 85 e recebe 100 no prazo da opção. Se tiver uma outra alternativa que lhe dê mais rentabilidade, esse é o risco de custo de oportunidade. Mas risco da operação em si, nós estamos vendo no quadrinho que qualquer que seja o preço no mercado à vista, abaixo de 2.000 ou acima de 2.200, o rendimento líquido é o mesmo. E aí nós temos uma variante do Box 4, que é o Box 3, também chamado no jargão do mercado por nome em inglês de Put Call Parity. O que é o Box 4, Box 3? O Box 3 é o Box 4 que eu solto uma ponta. Aqui nós temos de novo o exemplo do Box 4. Nós não vamos repetir, porque nós já apresentamos com bastante ênfase, com bastante detalhes. Agora veja o seguinte, se eu tirar uma ponta, eu elimino a última linha, não faço aquela posição compradora, posição titular de uma opção de venda. Eu reduzo a diferença de prêmios, só que eu passo a ter risco na queda. Por quê? Porque se o preço à vista ficar abaixo de 2.100, eu tenho prejuízo.
E quanto mais baixo, maior o prejuízo. 77 com 2.100, 177 com 2.000. E aí nós vamos ter um prejuízo crescente. Por quê? Porque como o box 3 retira uma ponta, eu retirei a proteção da baixa. Em compensação, a partir de 2.200, o rendimento é crescente e é maior do que na situação anterior, porque como eu estou assumindo mais risco, eu estou eliminando a proteção de baixa, estou apenas fazendo a proteção de alta, estou assumindo mais risco, o lucro líquido é maior.